Quando falamos de algas no aquário, nos vem à mente aquela camada verde em cima de rochas, troncos e até mesmo o vidro do aquário. Neste caso, se recomenda o uso de medicamentos específicos e peixes comedores de algas para eliminá-las. Mas será que as algas marrons respondem a esse tipo de tratamento? É sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. E se você não me conhece, eu sou o Guilherme Andraus e eu quero falar com vocês hoje sobre a alga marrom. Eu já gravei esse vídeo há um tempo atrás, quando estava começando no canal, então ficaram muitas dúvidas ainda no ar. E até hoje algumas pessoas me perguntam sobre isso. Então nesse vídeo eu espero responder essas perguntas e tentar ajudar vocês da melhor maneira possível. Por isso eu peço, se você gostar desse vídeo, clica aqui no gostei. Se não for inscrito, se inscreve no canal e no final compartilhe com seus amigos, beleza? Então é isso, tamo junto, é nóis e bora! As algas marrons são um dos problemas mais comuns que nós temos no aquarismo. Seja você iniciante ou não, um dia você já passou por esse problema. E se você ainda não passou, qual é o risco grande de você passar um dia? Mas para nós entendermos como acabar com esse tipo de problema no nosso aquário, é necessário nós entendermos o que é a alga marrom. É necessário nós sabermos a origem para chegarmos à solução desse problema. Primeira coisa que nós temos que entender é que as algas marrons, elas são dos organismos mais abundantes na Terra e são conhecidos como os diatomáceas e são encontradas em água doce e salgada. Estima-se que as diatomáceas, elas são responsáveis ou produzem cerca de 20 a 50% de oxigênio da atmosfera. Então é muito importante para nós vivermos bem tendo esse tipo de organismo, no caso, na natureza, tendo esse tipo de alga na natureza. Agora, como entra no nosso aquário, é lógico que não fica tão bonito assim. Apesar de ser tão importante, não fica tão bonito assim no nosso aquário. Só para nós entendermos um pouquinho, diatomáceas são um grupo muito importante de algas microscópicas. Estão entre os tipos mais comuns de fitoplâncton e pode viver isoladas ou em colônias. Então a partir daí nós começamos a entender o grupo que a alga marrom vem e como que ela começa a surgir. Aí vem aquela dúvida muito grande: nossa, mas a alga marrom, ela é prejudicial para o meu aquário? Não, de maneira nenhuma ela é prejudicial para o seu aquário. Basta você andar na beira de um rio, em algum lugar assim, você vai ver ali rocha, você vai ver tronco, e às vezes você vai ver as algas marrons ali naquele local. E ela fica apenas no local onde não tem nenhum outro tipo de alga, ou seja, ela não é um invasor, ela não toma um lugar de outra alga, ela só fica onde não tem nenhuma outra alga presente no local. Então ela vai entrar no seu aquário se não tiver outra alga ali para poder combater ali com ela, para bater de frente com ela. Para nós entendermos, no caso, como que se surgem as algas marrons no aquário, nós temos que entender que os diatomáceos, eles precisam de 3 coisas para poder crescer. Primeiro, luz, silicatos e nutrientes. No caso, em especial, o fósforo. Então ele precisa desses 3 elementos aí para poder crescer. O primeiro elemento, no caso, que é a luz, é o mais difícil de se resolver. Você já deve ter ouvido falar que quando tem alga marrom no aquário, você apaga toda a luz do aquário e você vai conseguir combater essa alga aí dentro do seu aquário, certo? Eu digo para você que não é muito bem assim que funciona e eu vou explicar o porquê. Imagine só que você está vendo ali algo que tem 200 metros de altura. Vamos imaginar uma profundidade de 200 metros de altura. Imaginou aí? E nesse 200 metros de altura bate apenas um reflexo de luz, um pingo de luz. Deixa eu clarear aqui para vocês, aqui, ó, tá tudo claro, né? Vamos apagar a luz só para vocês entenderem um pouquinho do que eu tô falando. Apaguei toda a luz, tá vendo? Tem um reflexo de luz aqui do meu lado, mas aqui em cima, aqui do lado, não tem mais luz nenhuma, mas tem um reflexozinho aqui de luz. Agora imagina isso a 200 metros de altura, é apenas um fio de luz. Ali é capaz da alga marrom se desenvolver.
Olha que interessante. Então, se você apagar toda a luz do seu aquário, ainda assim não será suficiente para você combater aquela alga no seu aquário. Por quê? Se você apagar todas as luzes aqui, vai ficar uma luz da cozinha que está acesa e ela vai dar um reflexo aqui. Eu posso apagar a luz do aquário, vai dar um reflexo. Então, dando esse reflexo, é lógico que a alga ela vai conseguir se desenvolver. Porque as algas marrons, elas criaram algo, elas desenvolveram algo, elas evoluíram algo que elas conseguem tirar vantagem e o mínimo de luz que seja. Então, é necessário que você apague geral, tudo. Então, você não vai poder acender luz nenhuma na sua casa. Ou você tem a segunda opção, que é colocar um plástico preto no seu aquário, enrolar, e aí você deixa por semanas ali até assumir tudo. Ou seja, com luz é quase impossível você acabar com essa alga no seu aquário, tá? Então, esse negócio de apagar a luz do aquário vai resolver o problema, é quase impossível isso. Agora, no caso de você ter plantas no aquário, isso pode cooperar também para que se desenvolva as algas marrom no seu aquário. Por quê? As plantas elas podem não ter a luz suficiente para ela se desenvolver. Nesse caso, como ela não tem luz suficiente, ela não tem aquela força suficiente, ela não vai conseguir retirar da água aquilo que é necessário para ela e que vai acabar matando, prejudicando as algas marrons. Então, se você não tiver a luz suficiente para as plantas, no caso, elas não irão se desenvolver. E isso será um prato cheio para a alga marrom crescer, entende? Então, é necessário que você aumente a iluminação das suas plantas para que elas possam crescer, ficar mais forte e retirar esses nutrientes aí da sua água, para prejudicar, no caso, e eliminar as algas marrom. O segundo elemento que eu falei para você que ajuda no desenvolvimento da alga marrom é o silicato. As plantas e algas verdes utilizam celulose ou uma complexa cadeia de açúcar. Já as diatomáceas, elas utilizam silicatos que é composto de dióxido de silício. E o dióxido de silício é composto básico de cascalho de quartzo, assim como muitas outras areias e vidros. Nesse caso, então, se eles estão presentes no substrato, no caso na areia, e no vidro, então tem um problema. Afinal, se eu tenho meu aquário é feito de vidro e eu utilizo a areia como substrato, então eu tenho um problema, certo? Não, calma que isso é um mito, isso não é verídico. Então você não vai ter problema porque o seu aquário é de vidro e você utiliza o substrato de areia. Porém, os silicatos dissolvidos, que são formados a partir de reações de base de água com minerais contendo silício e o ácido salicílio, costumam ser um problema na nossa água. Por quê? Para nós, quando nós tomamos essa água que contém isso na água, não faz mal nenhum. Tá? Para nós não faz mal. Então, as empresas que cuidam da água, que tratam a água, elas costumam não tratar isso na água. Então, elas não retiram isso na água. Porque para nós não tem problema. Mas para o aquário, aí sim tem um problema. Então você terá um problema de água muito constante se a água que você utiliza para fazer a TPA ela for rica, muito grande aí em silicato, tá? Então você terá um problema na sua água se a água que você utiliza no aquário tiver muito silicato. Então, às vezes, o problema pensa que está num local e está no outro. Ah, o problema está no vidro, porque o vidro contém isso, e substrato não, o problema está na água que você adiciona no seu aquário. Agora, o terceiro item que eu falei para vocês são os nutrientes. Assim como as plantas e as algas verdes, as algas marrom precisam de vários nutrientes para sobreviver. E entre os principais nutrientes estão os silicatos, o dióxido de carbono e o fósforo. Quando você monta o seu aquário, esses nutrientes eles podem ser encontrados facilmente. Você vai ver que esses nutrientes aí vão estar estourados no seu aquário se você fizer uma pesquisa microscópica. Por quê? Isso aí é normal, está no início
de uma montagem. Assim como as rações do peixe que você coloca são ricas em fósforo, aonde essa ração dissolvida ali na água, elas acabam sustentando as algas marrons. E como elas necessitam de menos luz, logo sai em vantagem em relação às outras algas. Então a alga marrom necessita de menos luz, e aí você coloca a ração no aquário, vai dissolver aquilo na água, vai gerar aquele fósforo ali na água, e isso aí vai ser uma alimentação para a alga marrom. Tá, aí eu soube de tudo isso. Eu sei como é formada a alga marrom, eu sei quais são os problemas que gera a alga marrom. Como eu faço então para tratar o meu aquário, para eliminar essas algas e acabar com isso, deixar meu aquário bonito? Aí vemos aqui algumas coisas que é bem interessante. Por exemplo, algumas pessoas falam, não, é só colocar um anti-algas que você vai resolver o problema. Olha, eu sinto informar que na maioria das vezes você não vai resolver o problema. Para se ter uma ideia, algumas algas marrons ela pode viver até em águas de piscina, que são águas cloradas, onde a alga verde, por exemplo, não consegue viver. As algas marrons conseguem. Então é muito difícil você conseguir acabar com essas algas colocando algum produto anti-alga no seu aquário. Dois métodos mais simples de resolver. Um é muito fácil, você vai pegar uma buchinha e esfregar. E o outro é você conhecer, compreender a química da sua água. Vamos falar primeiro do método manual, que é você pegar uma buchinha e você vai passar ali para remover. Então vai passar no vidro, você vai tirar, você vai ver uma rocha e tal. Ah, passei a buchinha, não saiu? Pega uma escovinha de dente ali, passa lá também, até sair tudo. Isso você vai fazendo a cada TPA que você fizer, você vai conseguindo eliminar isso aí. Agora, no substrato é mais simples ainda. Você vai pegar um sifão durante a TPA e você vai mexer naquele substrato, você vai revirar no substrato para aquela alga acabar até mesmo se misturando ali no substrato. Mas espera aí, a alga vai continuar dentro do aquário, vai se misturar? Pensa comigo, você tem uma camada de substrato no aquário, certo? Geralmente a camada é mais grossa, não é uma camada fina de substrato, mas uma camada mais grossa. Então você revira. O que está na superfície, ela vai misturar, ok? Quando ela mistura, vai faltar luz no meio do substrato. Quando falta luz no meio do substrato, a alga vai morrer. Então é algo mais fácil para você resolver esse problema no seu aquário. E você também pode utilizar aí alguns peixes, no caso, que podem de repente ajudar a combater a alga marrom, mas é um pouco mais difícil, porque peixe não gosta muito de alga marrom, mas vale a tentativa. De repente você colocar aí um limpa-vidro, colocar uma molinésia, ou colocar até mesmo um alga-iter. São os peixes que eu vejo aí que mais, entre aspas, gostam de comer alga marrom. Nenhum peixe quase gosta, mas esses uns são os que mais, de repente, pode te ajudar nisso aí. Agora, algo que você precisa entender é que existe, no caso, os nutrientes que estão presentes na água. Na maioria das vezes, eles irão desaparecer do aquário, conforme vai fazendo a ciclagem do aquário e tal, vão desaparecendo. Ou seja, à medida que os micro-organismos eles formam colônias dentro do seu aquário, se tornam concorrentes das algas marrons. Com isso, os nutrientes aí que antes era somente para a alga marrom, agora tem um concorrente e agora vai se tornar escasso para a alga marrom. Então faz parte do processo, é por isso que é necessário você fazer a ciclagem do seu aquário, para você ter esse tempo, no caso, para esse processo aí do seu aquário e você evitar de ter esses problemas com algas marrons aí, que é muito comum, como eu disse no começo do vídeo, no início de montagem do seu aquário. Agora, se o problema for decorrente do seu aquário, ou seja, eu limpei o aquário, tirei tudo e voltou tudo novamente, aí você precisa considerar questões de luminosidade e nutrientes da sua água. Neste caso, você pode trazer alguns concorrentes aí para essa alga marrom. No caso, você pode colocar plantas. Se você colocar plantas, aumentar a iluminação, essas plantas elas
vão aumentar, elas vão crescer e elas vão retirar esses nutrientes aí da água diretamente para ela, tá? E aí é bem interessante você fazer isso. E também faça os testes de nitrato. É muito importante você fazer o teste para você saber como acabar com isso, sabe? Como resolver esse problema. E por último, você fazer TPA com mais frequência no aquário. Até porque fósforo, silicato e nitrato, eles não vão evaporar. Então, os organismos vivos do aquário têm duas opções. Ou esses organismos vivos eles absorvem isso para eles, as plantas e tal, absorvem isso para eles, ou eles vão ficar na sua água. E aí, se você fizer a TPA, você vai conseguir ir acabando com isso, tá? É lógico que são elementos que você não consegue retirar da água, mas você vai conseguindo controlar isso, tá? Vai se acumular isso no aquário e aí você vai ter problemas. Então, se você tiver uma quantidade grande de peixe também e você não tiver uma filtragem boa e não realizar uma TPA com frequência, você vai ter esse problema no seu aquário. Então, assim, além de você ver todos os meios de iluminação, ver tudo que você está colocando no aquário, se tem plantas, se tem a iluminação suficiente, o que você pode resolver, se você está tendo uma boa filtragem, tudo o que você pode fazer para eliminar esse problema, o principal é você fazer as TPAs com mais frequência, tá certo? Então, só para nós recapitularmos o ambiente ideal para a alga marrom viver, para ela crescer, um local onde não há bactérias benéficas suficiente para remover nitratos, ou seja, filtragem insuficiente também aí no seu aquário, a falta de plantas para absorver o excesso de nitrito e fósforo e a iluminação insuficiente para o desenvolvimento das plantas e, no último, a falta de TPA, que ajuda a remover o nitrato e o silicato. Tá? Então eu espero que eu tenha conseguido tirar dúvida de vocês, tá bom? Eu fiz um script todinho aqui para eu ler aqui também, para não falar besteira para vocês, porque é muita coisa para decorar, então eu quis ler tudo e passar para vocês. Eu espero que tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, comente aqui embaixo para que eu possa de repente fazer um outro vídeo para continuar tentando te ajudar, beleza? Deixa aquele likezão para nós, se não for inscrito, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, beleza? Tamo junto, é nóis e valeu, pessoal!